Olá, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. Eu moro nos Estados Unidos há 21 anos. E eu andei saindo dos vídeos, andei postando, mas deletei os vídeos. Estava passando por algumas tribulações. E antes de eu deletar, eu estava sentindo que Deus queria mais intimidade e cancelar os barulhos, entende? E eu deletei e me firmei mais na palavra. E o Senhor começou a me mostrar, né? Um verso que é muito interessante. É o verso de Jeremias 33:3, que se fala: chame a mim e eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes ocultas que você não conhece. E esse verso, ele é assim, e eu comecei a clamar ao Senhor. Eu comecei a pedir que o Senhor, que tinha alguma coisa me segurando, que tinha alguma coisa que não estava me deixando, que tinha alguma coisa me segurando. E eu lembro dele me levar aos meus 4 anos em oração, onde que eu morava, só que eu não entendi muito bem. E aí eu falava para mim mesma com 4 anos: deixa aí, você não precisa mais carregar sozinha, você não precisa mais se defender sozinha. E eu falava para ela e eu chorava muito. E eu não entendi, mas eu me lembrei que aos 4 anos eu sentava num campo onde que eu morava, e eu olhava para cima, conversava muito com Deus, e um dia ele me deu a graça de ver o sobrenatural dele, o sobrenatural dele. Por um segundo, eu só lembro de eu fazer assim, como se eu pudesse entender a grandeza de Deus. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. E eu sempre falava com Deus. E aí, até então, eu não estava entendendo. E eu clamando a Deus e pedindo: Senhor, o que que é? Me mostra. E aí, Ele foi me trazendo lembranças que a psicologia diz que o cérebro bloqueia. Eu tenho certeza absoluta que é Deus, porque Deus, Ele te volta à memória quando você tem condições emocional, física de processar. Quando você está firme nele, quando o seu propósito é Ele. E Ele foi trazendo as memórias de quando eu tinha 4 anos. E aí eu fui entendendo tudo. Eu entendi, eu me lembrei de tudo como se fosse hoje. Ele foi me mostrando coisas profundas que aconteceu, coisas profundas, como que se eu tivesse, eu não estava entendendo nada. Eu falei: Senhor, como que eu esqueci dessas coisas? São coisas que eu me lembro nitidamente, detalhes. Eu fui estrupada pelo um dos meus tios, e aos 4 anos. E eu fui manipulada a esconder que minha mãe ia bater, que não sei o que isso seria verdade. E eu lembro que eu fui deixada na casa da minha avó. Eu lembro que minha avó chegou, eu estava toda ensanguentada, traumatizada. Eu nem chorava, eu só soluçava. Desculpa. E ela começou a desesperar e falar: o pai dela vai te matar, não sei o que, você vai ter que ir embora. E eu me desesperei, e aí começou a me culpar. E aí eu com 4 anos, eu me desesperei, eu fiquei com tanto medo: sua mãe vai te bater. E aí eu desesperei, eu falei: não, eu não vou falar nada não.
Eu prometo, eu não vou falar nada, não. Aí ela andava pra lá e pra cá com a mão na cabeça, desesperada. Ah, e aí eu me senti como que eu tinha que acalmar a situação aos 4 anos. E eu lembro dela que ela lavou a minha calcinha ensanguentada. E eu nunca vou esquecer de um short preto que ela colocou de um dos meus tios em mim até minha calcinha secar. A minha mãe chegou pra me pegar e ela viu que tinha algo diferente. Mas ao invés dela falar, minha filha, tá acontecendo alguma coisa, ela falou pra mim assim: eu vou descobrir o que você fez ali. Você fez alguma coisa. Porque eu vi a cara da mãe tava diferente. E eu morrendo de medo dela descobrir. E daquele dia eu morri. Eu morri. Eu senti uma depressão, uma ansiedade. Eu tinha pesadelo. Eu tinha pesadelo que ele estava me agarrando. Eu tinha pesadelo que eu via e eu mentia, falava que era uma vaca que estava vindo me pegar. E eu não queria dormir. Eu sentava no escuro e eu tinha medo de dormir pelos pesadelos. E eu carregando aquilo sozinha. E por isso que eu sentava na grama e eu falava com Deus. Eu não me lembro que eu falava com Deus, mas eu sei que eu falava com Deus porque eu carreguei um segredo tão grande que não cabia dentro de mim. E foi a época que eu sofri mais na minha vida. A minha mãe conta que eu fiquei anêmica, que eu não comia. Desculpa. Porque eu tava depressiva. E quando a criança é uma abusada, esse é um dos... É um das coisas... Pesadelo, anêmico, não come. E eu lembro que finalmente eles mudaram. E eu continuei sentindo essas coisas. Não só isso, mas passou o tempo. Eu fui continuada, deixada lá. E a pior coisa é dessa memória que eu tenho dele me segurar para os irmãos mais novos me abusar. Eu acho que essa é a pior covardia. E tem muito mais, mas eu vou contar só. A gente mudou desse lugar. A gente mudou para outro lugar, para uma fazenda. E eu já tinha uns 11 anos. E ele foi na minha casa para dormir lá. Assim, para ficar para dormir. E ele tentou me abusar. E eu lembro que eu me senti uma raiva tão grande. E eu senti, tipo, agora eu tô mais velha, eu posso me defender. E eu gritei. Eu falei, nunca mais você vai encostar a mão em mim. E ele saiu correndo, eu lembro que ele saiu correndo. Eu não sei se eu saí correndo atrás dele com alguma coisa pra bater nele. Eu sei que ele saiu correndo. E naquele dia, eu pedi a Deus chorando. Eu falei, eu não quero mais me lembrar. Eu não quero mais me sentir assim. Porque toda vez que eu lembrava, era uma coisa que vinha dentro de mim. Parecia que eu tava morta, que eu tava podre por dentro. Parecia que a minha vida tinha acabado de começar e tinha acabado. E eu lembro que a minha mãe chegou e falou, cadê o fulano? E
E eu peguei e falei, ele foi embora. Mas que estranho, ele foi embora, não falou nada, não avisou, porque ele tinha saído corrido. E ele não abusou só de mim, não. Na casa da minha avó, a gente chegava lá de manhã, e era muito homens, e ele estava no quarto dormindo. A gente chegava de manhã como sobrinha e deitava, ele chamava para deitar com ele, ele e o outro meu tio. E a gente deitava e aí que a gente era abusada. Veio toda a podridão, abuso do meu pai, abuso do meu avô, pai dele. É uma podridão que todo mundo passa o pano por cima e todo mundo finge que não tá acontecendo. E eu lembro que quando eu lembrei disso, eu falei, Senhor, o que que eu faço com tudo isso? Senhor, o que que eu faço com tudo isso? O que que eu vou fazer com tudo isso? E eu lembro de eu dormir chorando e perguntando a Deus, o que que eu vou fazer com tudo isso? E a primeira coisa que eu fiz foi acordar e ir no aplicativo da Bíblia. E eu lembro de ver o verso que é Esther 4:14. E parecia que estava assim. Aquele dia parecia que Deus estava falando comigo. Esther 4:14 falou assim: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E eu senti que Deus estava querendo que eu quebrasse essa corrente, que eu quebrasse esse círculo de abuso, de mentira. E Deus é tão maravilhoso que eu vi Ele me carregando em todos os passos da minha vida. Quando eu pedi para Ele para esquecer, Ele literalmente bloqueou da minha mente, como se nunca tivesse acontecido. E quando eu pedi para Ele voltar, eu falei, Senhor, tem algo. E Ele tentou, e eu te falo, Ele tentou voltar. Uns 5 anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 35 anos, Ele me deu uma memória que meu tio tinha feito algo, mas não era uma memória forte, uma memória que eu podia suportar. E eu lembro que eu contei para minha mãe, ela não acreditou, e aquilo eu tive que perdoar ela de novo. Eu tive que perdoar ele, porque eu sei que aconteceu, era uma memória fraca, não era uma coisa, não era mais forte que ele tinha me estrupado, mas era uma coisa que ele tinha feito algo comigo. E aí passou mais 2 anos, Deus me deu mais uma memória assim, bem vaga, que é a memória que ele me segurava pro meu tio. E aí, aquilo me deu um embrulho no estômago. E eu falei, não, é algum cheiro que eu senti. Eu lembro que foi um cheiro que eu senti, que me voltou aquela memória. E aí eu falei, não, isso não aconteceu. Era tão sujo, era tão humilhante, que você não quer acreditar. E aí, agora eu pedindo para Deus, Senhor, eu quero me curar, me restaura, me limpa. E Ele trouxe tudo de volta. E minha mãe não fala comigo. Meu pai, eu contei para ela os abusos dele. E todas as pessoas que é envolvida nisso, eles sabem o que aconteceu porque eu era criança, eles eram adultos. Mas é muito mais fácil você não acreditar na verdade. É muito mais fácil você não acreditar que alguém foi abusado, porque a imagem deles é mais importante. Mas por que demorou esse tanto tempo? Pergunta para Deus.
Porque eu levei muitos anos, eu passei minha vida inteira tentando perdoar minha mãe pelas coisas que ela fez e falou. Quando eu perdoei ela, aí Deus me passou para outra fase. Perdoar as pessoas que me abusaram. E eu perdoei, porque Deus me restaurou. Deus, Ele nunca me deixou. Ele nunca me abandonou. E quando essas memórias veio, eu por 2 semanas eu não sabia, sabe? Eu não chorava. Eu urrava. Porque era uma dor. Era uma tristeza para aquela criança de 4 anos carregar aquilo sozinha. Sem ninguém, sem apoio. E eu sei por que eu carreguei aquilo sozinha. Porque muitas das vezes a minha mãe, ela não iria acreditar em mim. Ia ser mais uma dor que eu ia carregar. Ia ser mais um trauma que eu ia carregar. E porque eu cheguei a contar o abuso do meu avô quando eu tinha uns 12 anos. E ela pediu para não falar para ninguém. Então eu sei que se eu contasse por ser o irmão dela, ela não ia acreditar. Ou ia querer não acreditar. E dessa vez que eu contei do meu abuso, ela estava mais preocupada com a imagem dela, o que as pessoas iam pensar dela, ou que como ela é como mãe, em vez de falar: minha filha, me perdoa, minha filha, me desculpa, minha filha. Mas eu já perdoei. Eu já perdoei ela. Já perdoei meu pai dentro do meu coração por tudo que ele fez com nós todas. Já perdoei meu tio dentro do meu coração, a minha avó. E eu oro por eles. E eu oro para as pessoas que não me acolheram. Hoje eu entendo a minha vida inteira, pois Deus me fez me entender a minha vida inteira. Eu entendi o porquê que eu tentei me matar aos 9 anos. Eu entendi o porquê que eu era sempre ocupada. Eu entendi o porquê porque eu era revoltada. Eu entendi o porquê da minha vida inteira. Eu tive uma resposta da minha vida inteira. Às vezes você vê uma criança fazendo as coisas e você não entende porquê. Às vezes você vê uma criança rebelde e você fala: nossa, mas aquela criança é terrível. Mas você não entende, talvez aquela criança foi abusada e continua sendo abusada e carregando um peso a vida inteira. E eu era rebelde, eu fui entendendo, porque eu fui acreditando nas coisas que as pessoas falavam. Que você não vai fazer nada, ou que você não vale nada, ou que você é sempre ocupada, você é isso, você é aquilo. E eu fui acreditando em tudo aquilo, num ponto que, tipo, eu já não me importava com nada. Aos 10 anos eu comecei a roubar. Eu roubava e eu era terrível, sabe? E sabe porque eu revoltei? Chegou uma idade que eu já não... Isso foi depois de eu tentar me matar. Eu lembro de eu chegar numa casa da minha madrinha. Por algum motivo eu passei mais tempo lá, 1 mês parece. E eu cheguei e eu fui abraçar minha mãe. E ela me empurrou. E sabe, uma criança de 9 anos, eu vejo a minha filha com 9 anos, sabe? Ela necessita do meu abraço. O meu abraço é tão importante para ela. E eu não consigo imaginar ficar longe dela 30 dias. E quando ela chegar para me abraçar, eu empurrar ela. Eu entendo que cada um tem os seus traumas. Minha mãe tem os traumas dela. Eu tive os meus.
Mas ser mãe, ser diferente, é uma escolha. A gente escolhe a ser melhor. A gente quer ser melhor. A gente opta ser melhor para os nossos filhos. E eu lembro desse dia eu ficar mais depressiva ainda. Imagina uma criança que já era depressiva. E aí aquele amor, um único amor. O único amor. Você ser rejeitada. Eu lembro que eu passei mal, eu tomei um remédio dela. De nervo, não sei. E eu passei mal e o farmacêutico perguntou por que eu tinha tomado. Eu falei, e meu pai ficou muito bravo com ela. E depois disso ela enraivou da minha cara, porque meu pai ficou bravo com ela. Eu nunca vou esquecer, porque daí eu me senti mais revoltada. Eu me senti agora como se fosse a minha culpa. Eu ouvi tantas frases. Essas frases que não conseguem sair da minha cabeça. Mas eu superei as fases. As frases, eu odeio a sua cara. Se eu fosse a morte, eu te matava. Você não sabe o tanto que eu te odeio. Essas frases eu tive que superar elas. Eu tive que superar elas, mas ao mesmo tempo me faz querer ser a melhor mãe desse mundo. E nesse meio de tempo, essas 2 semanas que eu fiquei assim, eu contatei a mulher do meu tio, contatei todo mundo, e todo mundo se faz de coitados. Mas é muito engraçado que meu tio nunca tentou me contactar para falar, alguma coisa, porque ele sabe da verdade. E muitos outros sabem da verdade. Muitos outros sabem da verdade. Mas é mais fácil passar por cima, igual eles estão sempre acostumados a fazer. Mas eu não vou ser igual. Deus me colocou nesse mundo para ser igual. Eu nunca me senti igual. Por isso que eu sempre me senti diferente, fora da caixinha. Eu nunca entendia por quê. Eu sempre achei que tinha algo mais. E realmente tem algo mais. Para quebrar esse ciclo. Essa sujeira que eles enfiam debaixo do tapete. Finge que não está acontecendo. Você imagina você contar para o seu pai, você imagina que seu pai vai reagir. Deixa isso para lá, isso já passou há muito tempo. A pessoa tem coragem de falar, deixa isso para lá, isso já passou há muito tempo. Eu tive um tio meu que eu liguei para contar para ele, porque eu sei que ele sempre foi o homem, o filho mais velho da minha avó. Não é mais velho, mas é o filho que ficou em casa, que cuidava dos outros menores. E eu lembro do dia, foi isso que eu lembrei. Porque o que o meu outro tio mandava eu fazer, e eu não entendia. Eu achava que eu estava fazendo uma coisa boa, porque ele me convencia que eu estava fazendo uma coisa boa para ele. E eu fui fazer em um dos meus tios. E esse meu tio, ele é muito sério. E ele falou, que isso, essa menina tá doida? Onde que você aprendeu isso? Essa menina tá encapetada, onde que aprendeu? E contou pro meu tio. E esse meu tio viu o meu tio que abusa de mim atrás da casa falando, não fala nada não, não fala que foi eu. E ele viu, e ele já tava querendo saber, prestando atenção. E ele deu uma coça nesse tio meu. E eu lembro que esse dia, todo mundo daquela casa, minha avó, todo mundo virou a cara pra mim. E eu vou te falar que eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu lembro onde que era a casa, eu lembro de tudo. E eu lembro de eu estar sentada no fundo, de eu estar com a minha mãe no fundo dessa casa, e tava minha avó e meu tio, e esse tio que abusa de mim, implorando pra minha mãe deixar eu lá. E minha mãe deixou por algumas horas, não sei quanto tempo, mas eu fiquei lá.
E aquilo para mim foi uma tristeza, porque eu descobri que eu estava fazendo uma coisa errada. Todo mundo virou a cara para mim. E mais uma vez, mais um trauma, mais uma rejeição, mais um... E foi isso que eu lembrei. E esse tio meu, ele foi a única pessoa que virou pra mim e falou: eu só tenho que te falar, me desculpa. Ninguém mais falou pra mim. E nessas 2 semanas que tudo isso veio à tona, tudo veio, tanta coisa, veio sumindo tanta coisa. E eu urrava, eu não chorava do nada, eu pensava naquela menina de 4 anos sozinha. Meu irmão me ligou e chorou junto comigo. Mas depois ninguém tá nem aí pra, sabe? Eu tive que processar sozinha, eu e Deus, e ninguém nunca me perguntou como que eu estava. Meu irmão me perguntou algumas vezes como que eu estava, mas ninguém mais. Minha irmã mandou uma mensagem pra mim, mas o apoio que eu precisava eu não recebi. Mas eu recebi de Deus. E eu lembro que eu urrava do nada. Eu lembrava e eu urrava. E minha filha uma noite falou: mãe, não aguento mais te ver assim. Ela começou a chorar e falou: mãe, quando que a gente vai ser feliz? Eu falei: minha filha, a gente vai ser feliz. Eu falei assim: Deus nunca falha, minha filha. Já tá chegando, tá perto. E ali eu fui encorajando ela, eu tive força, Deus me deu força para encorajar. E orei junto com ela e fui pra minha cama. E falei: Deus, Senhor, Tu és grande. Tu reina no céu e na terra. Senhor, tudo tá sob Teu controle. E eu sei que se eu quiser, isso tira essa dor de mim. Porque não era a Rose que estava doída. A Rose de hoje, pai, era a Rose de 4 anos. E eu me senti como se fosse hoje. O Espírito Santo baixando e me restaurando e tirando toda aquela dor. E cada dia mais eu me fortifiquei. Eu já não urrava quando eu pensava. E eu comecei a orar para perdão. Que eu queria perdoar. Que eu queria perdoar dentro do meu coração. Todas as pessoas envolvidas. Todas as pessoas que me machucaram. Todas as pessoas que... Porque eu vi o Senhor me dando chances após chances. Eu caía e o Senhor me levantava e falava: vamos, filha. A gente tem mais alguns quilômetros para andar. E eu vi Ele a minha vida inteira. Tudo que eu pedi, Ele me deu. E eu falo pra vocês, se eu posso te encorajar hoje, não desista. Não desista, Deus está com a gente a todo momento. Deus está com a gente a todo momento. Ele mesmo fala nas Escrituras: seja forte e corajoso. Porque eu sou seu Deus e eu estarei com você. E Ele esteve comigo. Ele falou comigo aos 4 anos. E Ele nunca me deixou de esquecer. Porque Ele teve uma marca aos 4 anos. Ele me deixou ver o sobrenatural dele tão forte
que eu nunca esqueci daquele momento. Então, é uma marca para dizer, eu sempre estive aqui, eu te protegi, eu estava com você, eu nunca te deixei, eu nunca saí do seu lado. Não desista. Qualquer coisa que você passou na sua vida, qualquer trauma, Deus vai te restaurar, se não já te restaurou. Corra para Ele, peça para Ele, o mesmo que eu pedi, Senhor, o que está me segurando? Senhor, traga para a luz o que está no escuro. Traga a verdade, Senhor, e Ele vai trazer toda a verdade, qualquer que for a verdade, Ele vai trazer toda a verdade, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, porque eu sou uma mulher curada, eu sou uma mulher restaurada, eu sou uma outra mulher. Eu olho para Deus e eu agradeço tanto a Deus, eu fui salva, Deus me salvou, me tirou dessa escravidão, dessa prisão que eu estava. Não só com isso, mas em tudo na minha vida. A minha filha, ela é uma criança com tanta sabedoria. Ela é uma criança tão meiga, ela tem uma confiança no Senhor tão grande. E se eu posso encorajar vocês, cuida dos seus filhos. Não deixe os seus filhos na mão de qualquer um. Não deixe os seus filhos na mão de parente. Não deixe os seus filhos na mão de ninguém. Cuida dos seus filhos, cuida das suas filhas. Não deixe os seus filhos com ninguém. Não confia em ninguém. Assim, porque o mundo, ele tá podre. Eu tenho 39 anos, imagina, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, já era pior, mas ninguém fala. O abuso de criança é muito grande. Cuida dos seus filhos, conversa com seus filhos, tenha um diálogo aberto com seus filhos e sabe, seja amiga dos seus filhos e que acredite nos seus filhos, porque o que aconteceu comigo, às vezes as crianças podem passar muito tempo e bloquear aquilo do cérebro. E Deus, eu acho que é Deus que te protege. Porque eu lembro de eu contando para a bisavó da minha filha, ela falou assim, Rose, passou algumas coisas comigo quando eu tinha 12 anos e eu só fui lembrar quando eu tinha 52 anos. Então isso é verdade, as pessoas, eu acho que é Deus protegendo nós do que a gente não consegue, porque se Ele trouxesse isso, quando eu estava nos meus 30, eu estava processando ex-marido narcisista, e eu estava processando parents narcisista, pais narcisista, eu estava processando tudo isso, eu não iria aguentar. Então Ele trouxe na hora certa, onde que eu estava preparada, equipada para conseguir processar. E eu falo para vocês, eu sou uma mulher restaurada, abençoada por Deus. Eu dou glória a Deus, por tudo que Ele fez por mim. É tudo para a glória do nome dEle. Eu sou uma mulher que eu venci. Eu posso dizer que eu venci todos os meus traumas. Eu sou uma mulher diferente, eu sou uma mulher, sabe, curada. Eu não tenho mais nada dentro de mim. Eu não tenho raiva, eu já perdoei as pessoas que me machucou. Eu já perdoei as pessoas que não me acolheu. Sabe, tudo tem um propósito nessa vida. E Deus tem um propósito para minha vida. E eu sei que Ele tem um propósito muito grande para minha vida. E os frutos já estão aí. Eu sou uma pessoa, sabe, que eu sou muito abençoada. As pessoas que Ele me deu aqui nos Estados Unidos é como família para mim, me trata como filho. Me chama de neta, me chama de filha. Então, sabe, Deus me mostrou que Ele tem sempre planos, Ele sempre nos acolhe de algum jeito. Então eu te encorajo, não tenha medo. Saia da caixinha, confia em Deus, Deus está junto com a gente. Ele anda, Ele caminha com nós a todo momento. E Ele pode te restaurar.
Dá esse passo em fé e deixa Deus entrar, deixa Jesus entrar e te curar e te restaurar e te levar mais para perto dele. Se eu posso te encorajar, e cuide de seus filhos. Cuide dos seus filhos. Dê atenção para as mínimas coisas que seu filho está acontecendo. Procura saber como os sintomas, as coisas que acontecem quando uma criança é abusada. Principalmente as crianças que não falam, porque as crianças que é mais abusada é criança de 0 a 5 anos. Porque não pode. As crianças mais abusadas são crianças que não falam. Tem gente podre nesse mundo. Cuide dos seus filhos. Eu vou encerrar por aqui. Mas eu vou postar mais vídeos de coisas, porque tem muito mais parte. Mas eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe vocês. Que essa mensagem pode te ajudar, te encorajar a ter fé, a caminhar com Deus, a acreditar que Deus está do nosso lado a todo tempo. A gente pode passar por tribulações, mas Ele nunca nos deixa. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre andando junto com nós. Sempre. E a justiça de Deus é feita. Eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor faça justiça por mim. Eu não estou te pedindo, porque eu estou bem. Mas eu quero que o Senhor faça justiça para a sua filha. Por você, para a sua filha. Por mim, não. Mas pela sua filha. Então, assim, sabe, Deus me tocou para abrir esse canal, para ministrar. E se você sentir no seu coração que você quer ajudar esse ministério, o meu contato tá aí na descrição. E que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima.